Vamos então ao nosso oitavo estudo, nosso oitavo encontro, onde estamos falando de casamento cristão, um casamento sagrado. Quero lembrar nossa premissa, ou seja, algo que perseguimos para aprender com os estudos. Esse objetivo de Deus para o casamento, mais do que nos fazer felizes, for nos tornar santos. Hoje nós temos um tema um tanto quanto difícil, talvez, especialmente para um mundo hedonista, um mundo que pensa no prazer como forma de ser, de realização. Vamos pensar numa luta sagrada, o casamento como uma luta sagrada, abraçando a dificuldade a fim de formar o caráter. Os grandes autores espirituais nos advertem que essa vida é difícil e que devemos usar essa dificuldade para moldarmos nosso caráter. Mas só veremos resultado se enfrentarmos diretamente a luta e não fugirmos dela. A Bíblia é cheia de exemplos daqueles que venceram quando passaram pelo deserto, pela fornalha ardente e, finalmente, o maior deles, pela cruz. Se o seu casamento é difícil, dobre seus joelhos e agradeça a Deus por ter lhe dado uma oportunidade de crescimento espiritual sem paralelo. Deus nos criou de tal forma que precisamos lutar para permanecermos vivos. É o desafio que nos mantém salgados como fogo. No entanto, para sermos beneficiados, nossa luta tem que ter um propósito e deve ser produtiva. Lutas vãs não contribuem em nada, mas há lutas que nos fazem crescer. Jesus retrata a luta como ponto de entrada para a vida cristã, ressaltando que essa seria uma experiência diária da nossa fé, quando ele diz em Lucas 9, 23, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. A cruz como símbolo de lutas. Faça a si mesmo uma pergunta. Eu prefiro viver uma vida relaxada e sem problemas e permanecer imaturo em Cristo? Ou estou disposto a ser salgado com fogo e, através disso, sou conformado à imagem de Cristo? A razão pela qual prometemos nos amar até a morte, até que a morte nos separe, é precisamente porque nossa sociedade sabe que uma promessa desse tipo será dolorosamente testado. Não fosse assim, não seria preciso existir a promessa. O autor nos fala de um doce sofrimento. Vamos entender o que o apóstolo Paulo afirma em 2 Coríntios 4,17 e aplicá-lo a um casamento difícil. Pois os nossos leves e momentâneos sofrimentos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Temos esperança na eternidade, por isso não somos míopes, exigindo alívio a curto prazo, que muitas vezes provocaria um curto-circuito em nosso lucro a longo prazo. O divórcio, às vezes, pode ser esse curto-circuito. Se há uma coisa que os casais de noivos precisam ouvir e pensar, um bom casamento não é algo que você encontra, mas algo que você constrói. Inegavelmente, trata-se de trabalho duro, mas vale a pena. Com o tempo,
cria um relacionamento de beleza, de confiança e de apoio mútuo, de conforto de um para com o outro. Se eu mantivesse meu casamento pelo bem da minha estabilidade emocional, ele não duraria muito tempo. No entanto, se creio que posso colher benefícios espirituais, tenho razões suficientes não só para estar casado, mas para agir como um homem casado. A nossa vida definitiva é a vida espiritual. Portanto, tudo que conquistarmos no crescimento dessa vida será definitivo na nossa vida. Coisas emocionais e fúteis são passageiras, às vezes nos trazem, sim, tristezas, mas se soubermos formação de caráter, formarmos o nosso caráter, sempre valerão para o nosso crescimento. Quero trazer um exemplo inspirador desse livro que nos inspira também, Casamento Sagrado, cujo autor é Gary Thomas. Ao falar de casamentos difíceis, eu considero inspirador o casamento de uma escritora e poetisa, Annie Morrow, com o piloto de avião Charles Lindbergh, o primeiro piloto que cruzou o oceano e se tornou a maior celebridade do seu tempo. Vou tentar resumir, é uma história muito interessante e seria longa. Anne se viu, de repente, casada com a maior celebridade de seu tempo. Isso lhe tirou totalmente a privacidade de ter uma vida íntima com seu marido. Logo após o seu casamento, ela escreveu a uma amiga íntima dela: se você me escrever e desejar a felicidade convencional, eu nunca vou perdoá-la. Não me deseje felicidades. Eu não espero ser feliz, mas ir além. De alguma forma, deseje-me coragem, forças e senso de humor. Vou precisar de tudo isso. Embora Anne fosse uma pessoa muito criativa, tivesse ambições literárias, era uma grande escritora. Logo no início de seu relacionamento com Charles, essa parte da sua vida teve que ser abandonada. Charles a advertiu: nunca diga nada que você não gostaria que fosse proclamado nos telhados, nem escreva nada que você não queira ver na primeira página dos jornais. Os paparazzi estariam sempre a postos procurando novidades. Anne reflete: eu estava convencida de que deveria proteger a ele e a mim, mas era um tremendo sacrifício nunca escrever profunda e honestamente. Eu, para quem uma experiência nunca estava completa, até que fosse escrita ou compartilhada numa conversação. Liberta pelo sofrimento. Anne passará por um sofrimento ao qual ela dará a importância de uma libertação. O clímax do problema da popularidade ocorreu quando seu bebê de 8 meses foi sequestrado com um pedido de recompensa. O resgate foi pago, porém o bebê nunca retornou. 10 meses depois, o corpo do bebê foi encontrado a poucos quilômetros da casa dos Lindbergh. Na verdade, o menino havia sido atirado já quando retirado. Já foi morto e retirado num bosque onde animais selvagens o atacaram, desfigurando totalmente o seu corpo, o seu rosto. Esse sofrimento foi acrescido com uma enormidade quando alguns fotógrafos invadiram ali o necrotério, tiraram fotos da criança e a publicaram.
nos seus jornais, para que todos vissem o que havia acontecido com a criança. Anne havia permitido que a fama absurda deixasse adormecida parte do seu ser. Mas uma coisa de magnitude maior dessa tragédia trouxe uma nova vida. Uma erva verde brota depois do incêndio que devasta uma floresta. Ela escreve a respeito. Havia outros valores além da discrição e da privacidade. Como descobri na primavera seguinte, no abismo da tragédia, eu precisava retornar para um recurso mais profundo. Eu tinha que escrever honestamente. Portanto, talvez possamos também dizer, olha que conclusão tremenda, que o sofrimento teve seu papel na minha libertação. Como alguém pode sugerir que mantenhamos um casamento de tanta infelicidade? Embora poucos de nós tenhamos a coragem de voluntariamente escolher o sofrimento, quando nos vemos em meio a ele, se aquietássemos nossas almas, se aprendêssemos a flutuar nele, neste sofrimento, em vez de nos debatermos como uma vítima de afogamento faz, de um afogamento emocional, poderíamos ter a chance de ser libertos, como fez Anne. Anne acrescenta um pensamento incrível, que somente alguém que passou pelo que ela passou poderia escrever. Não acredito, esse ponto é fundamental na nossa mensagem. Não acredito que o sofrimento absoluto nos ensine. Se o sofrimento por si só ensinasse, o mundo inteiro teria que se tornar sábio. Já que todos sofrem, ao sofrimento deve ser acrescentado o luto, a compreensão, a transparência e a disposição de permanecer vulnerável, ou seja, poderão vir novos sofrimentos, mas a fleuma, o desejo de prevalecer, deve estar presente para ter resultados desses sofrimentos. Pode parecer antiquado falar da busca de virtude no mundo de hoje, mas só porque não entendemos completamente o que a virtude realmente representa. Em sua raiz, virtude significa força. É relacionada a uma palavra que se refere mais diretamente no seu significado, viril. Virtude é força, ou seja, poder para fazer o que é certo, poder para fazer a escolha certa, poder para vencer as fraquezas do pecado, das más escolhas, da vitimização e da autocomiseração, das pessoas que ficam sempre se colocando como vítimas. Nunca se levantam porque se consideraram vítimas e permanecem como vítimas. Vamos falar de uma força libertadora. Entre outras coisas, Charles, o marido de Anne, era um homem controlador e excêntrico. Um exemplo disso está no que falou uma das suas filhas, quando um biógrafo da própria vida de Charles veio para ouvir da sua família coisas a respeito de Charles. Ela dizia assim ao biógrafo: havia apenas duas maneiras de fazer alguma coisa, a maneira de papai e a maneira errada. Em vez de se tornar uma alcoólatra, usar a comida, como as pessoas às vezes fazem, como consolo ou descontar nos filhos e arruiná-los, como muitas mulheres que sofrem acabam fazendo, Anne escolheu aplicar a virtude ao sofrimento.
e, em razão disso, ampliar sua vida de forma significativa. Ela se tornou, entre outras coisas, a primeira mulher a obter uma licença para pilotar um planador. Aprendeu a usar o rádio, na época um instrumento poderoso, e tornou-se eficiente na utilização do código Morse. Em função disso, quando saiu com seu marido para viajar sobre os 4 continentes durante 6 meses, fez uma reportagem que recebeu o prêmio da National Geographic Society. Foi a primeira mulher a receber esse prêmio. Escreveu numerosos livros, muitos deles best-sellers nos anos 50 e 60 do século passado. Eugene Peterson, para mim, um dos grandes escritores cristãos, em sua seleção de livros, formadores de vida cristã, incluiu um livro da Anne. E ele diz, a respeito desse livro, um relato penetrante de uma dona de casa, mãe e esposa, que passa alguns dias na praia e encontra metáforas entre as conchas do mar. Ela colecionava conchas do mar, que conectam a presença de Deus e o significado da alma nas lidas de seu mundo diário de dona de casa. Seu casamento difícil não a confinou, libertou-a. Isso mexe comigo, porque representa um pouco a verdade celestial que tanto ansiamos. Jesus nunca disse que deveríamos apagar nossas ambições. Nunca disse para repelirmos toda a ideia de recompensa que faz parte da nossa vida. Ele nos disse para desviarmos de nossas ambições terrenas e repelirmos as recompensas terrenas. De fato, ele disse, coloquem-se em último lugar na terra e vocês serão os primeiros no céu. Muito profundo para pensarmos diante desse conflito que existe entre a nossa vontade de ser feliz e os sofrimentos que vêm em consequências de fatos da nossa vida. Isso é uma troca, não uma negação completa. Essa sede por glória que você sente em seu coração é parte daquilo que o faz um ser humano. Jesus apenas deseja que focalizemos o céu, buscando lá as nossas recompensas. Agora, acreditar nisso não sugere que devemos apenas aguentar firme até que o céu venha. Descobrir que a obediência a Deus cria um sentimento silencioso de realização no presente. Quando obedecemos a Deus, sentimos-nos realizados, qualquer que for a circunstância. Há uma satisfação espiritual que nos vem mesmo em meio às nossas provações. É uma atitude que pode não ser tão evidente como a alegria esfuziante, aquela alegria daqueles eventos importantes que nós exultamos na nossa vida, mas é muito menos sujeita às flutuações de humor e contribui para uma disposição muito mais permanente. Um casamento difícil não pronuncia uma sentença de morte de uma vida cheia de significado. O ideal é que vejamos nossa situação através das lentes da eternidade, conforme tão bem o apóstolo Paulo definiu em Romanos 8:17 e seguintes. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais
não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Eu já vi muitos casamentos que experimentaram sofrimento, desprezo, se tornarem grandes exemplos e depois também receberem inclusive recompensas terrenas, como parte da manifestação da glória que Jesus pode nos dar quando nós andamos nos seus caminhos. Fiquem com Deus, tirem bom proveito desse estudo.